Então, como eu estava dizendo aqui, em off, todo elemento de um espaço vetorial será chamado de vetor. Tá? Ok? Ou seja, todo elemento será chamado de vetor. Beleza, então temos os exemplos. Agora eu pergunto a vocês. Vamos trocar e tentar criar um exemplo. Se eu lhe der um conjunto, pegue um conjunto. Então, deixa eu colocar aqui. Aqui tem um outro exemplo que me disseram. Deixa eu colocá-lo aqui. Os reais. Reais. É um espaço vetorial. Tá? Agora eu vou fazer o seguinte questionamento, né? Questão. Dado um conjunto U não vazio, tá? É possível adicionar duas operações a esse U de modo a torná-lo um espaço vetorial? Quais operações seriam essas? Sim, mas você tem que dizer como é que ela é feita. Porque ter uma adição e uma multiplicação, beleza, que é um pré-requisito para ser um espaço vetorial. Mas você tem que dizer como ela é. Entende? A partir do momento que você tem um conjunto e você tem duas operações satisfazendo as propriedades, é que você tem um espaço vetorial. Não basta ter as duas somente. Entende? E quando você define, você tem que dizer como é. Entende? Aí eu pergunto, beleza, e como seria? Acho que não tem. Todo mundo concorda com Antônio? Não, Antônio, né? Uhum. E aí? Tem como atribuir duas operações, ou seja, soma e multiplicação. Assim, quando começou o senhor falou, seja é um conjunto não vazio. Poxa, lá, né? Não vazio. Não vazio. Não. Porque para ser um espaço vetorial, você precisa que tenha elementos. Exatamente. Não vazio tem como atribuir duas operações. Uma, que é a soma e a multiplicação por escalar. Tá? De modo que U venha a ser um espaço vetorial. Seja um espaço vetorial. E aí, Lívia? O que é que vocês acham? O que é que tu acha, Lívia? O que é que tu acha, Lívia? Lívia, eu posso definir a soma como sendo o primeiro elemento. Qualquer coisa somada com qualquer coisa é o primeiro elemento. Pode. Então, posso. Então, beleza. Porque ele vai. Observa a pergunta. A pergunta é o seguinte: dado um conjunto, eu posso atribuir a ele operações de modo que torne esse conjunto um espaço vetorial, tá? Agora,
vai depender do que você vai fazer, do que você quer trabalhar para deduzir coisas, extrair coisas sobre isso. Entende? Vai depender dessa estrutura, porque às vezes a estrutura é rica e às vezes ela é pobre, como essa. Por exemplo, pegue dois elementos onde a soma dá um elemento fixo. Tá? Escolha um elemento. Então, vamos lá. Vamos fazer essa escolha aqui que o Antônio falou. Então, como o é não vazio, fixe, tá? Solução. Fixe o U, né? Porque como o U é não vazio, tem um elemento lá. Concorda? Fixe U em U. Tá? Então, defina para todo elemento, dois elementos, seja V e W pertencente a U, defina V mais W como sendo U. Ou seja, não importa o que é que eu estou fazendo, não importa quais elementos eu estou somando, sempre vai dar U. Tá? E alfa vezes V igual a U. Ok? Observe que, neste caso, é um espaço vetorial? Não vai ser, a não ser que seja unitário. Por quê? Lembra da propriedade do elemento neutro. O elemento neutro é o cara que, quando eu somo, sempre dá outro. Se você está definindo como a soma constante, não dá. Agora, pense o unitário. Tá? Suponha, então, aqui é não. Tá? Desse jeito não vai dar. Tá? Agora, pense no unitário. Observe que eu estou criando algumas perguntas, tá? Então, suponha U igual a Uzinho. Neste caso, você, com essa operação, daria certo. Por quê? Porque você só tem U lá. O U seria o elemento neutro. Se você somar U com U, dá U. Tá? Quem seria o oposto de U? O próprio U. Porque somou, deu U, que é o elemento neutro. Multiplicou por escalar, deu U. Então, vai satisfazer todas as propriedades. Foi? Você tem, por exemplo, um conjunto de 1 a 5. Daí pode valer isso tudo, questão de multiplicação, por exemplo. De 1 a 5, finito? Finito. Já não pode. Né? Não pode. Por causa que se somar mais um, seria tipo módulo 5 ou não daria certo? Porque daria 6. Daí botaria por 1 ou não daria certo? Uma pergunta. A priori não teria porquê, né? Não teria porquê, por que não poderia? O que é que falharia? Associatividade poderia satisfazer? Quem seria o simétrico? Quem seria o elemento neutro? Primeira pergunta. Você tem que dizer minha soma. Ah, na soma? Sim. Quem seria o elemento neutro? Porque tem que ter. Então sempre tem 0. Não necessariamente precisa ser 0. Vai depender da sua soma. Eu vou lhe dar um exemplo. Deixa eu lhe dar um exemplo mais contundente. Pega esse conjunto aqui. R é igual ao conjunto dos XY pertencente ao R2, exemplo. Tá? Tal que X é maior que 0 e Y é maior que 0. Ok? Define essa soma. AB é um elemento de R mais XY igual a AX BY. Eu estou definindo. E defino assim, alfa vezes XY igual a X alfa Y alfa elevado a alfa. Ok? Ok? Todo mundo está...
fazer essa... A minha pergunta era o seguinte, Pedro. Antes, eu estava dizendo o seguinte, será que é possível, dado um conjunto, a gente encontrar duas operações para torná-lo um espaço vetorial? Essa é a pergunta que a gente ainda não respondeu. Tá? Será que a gente pode encontrar duas operações? Eu dou qualquer conjunto. Será que eu consigo duas operações, por maluca que seja, de modo que definindo, dizendo quem vai ser a soma, dizendo quem vai ser o produto por escalar, será que eu posso escolher essas operações de modo que com essas operações satisfaçam as 8 propriedades? Essa é uma pergunta. Entende? Dado um conjunto, pega um conjunto não vazio. É possível você atribuir a ele duas operações, uma de soma e uma produto por escalar, de modo que esse combo, né, o conjunto com essas operações, seja um espaço vetorial? Porque, lembre-se, o que é um espaço vetorial? É um conjunto que tem duas operações que satisfazem as 8 propriedades. Aí eu estou perguntando o seguinte, beleza, eu te dou um conjunto. Será que é possível atribuir operações a ele de modo a torná-lo um espaço vetorial? Observe que é uma pergunta geral. É uma pergunta pela matemática. Olha, eu defini um novo objeto. Será como é que eu posso construir um objeto desse? Bem, será que é possível? Tá? Guarda essa pergunta. Fica pensando nela. Se o conjunto for unitário, a soma, você define a soma de dois elementos iguais como sendo o próprio elemento. Esse elemento vai ser o trivial, então, no final das contas. Então, o que seria isso? O conjunto formado pelo zero, você atribui a soma trivial, o produto por escalar sendo zero, tal, vai satisfazer as 8. Mas observe que o conjunto é unitário. Né? Quando tem um elemento, é sempre possível fazer isso. Aquele conjunto, 0 a 5. Se eu definir o inverso simétrico como x elevado a y, então x elevado a y seja elemento neutro. Mas como é x elevado a y, tipo assim, você tem que escolher o elemento neutro. 1. Então você está dizendo o seguinte, ó, se eu somar 5 com 1, vai dar 5. Não. Porque se você escolhe ele como um elemento neutro, ele não pode alterar na soma ninguém, concorda? Entende? Então 5 com 1 seria 5. 5 com 4 seria 4. Eita, 1 com 4 seria 4. Porque você escolheu ele como um elemento neutro. Tá? Mas o elemento neutro pode ser diferente da adição, não pode ser diferente da multiplicação? Mas não tem elemento neutro na multiplicação, né? Tem um elemento neutro do conjunto. Entende? Vamos para esse. E aí? É um espaço vetorial? O que é que vocês acham? Eu acho que a M4 não funciona. A M4 não funciona. Pedro, alguém aí tá vendo o exemplo? Esse exemplo, isso daqui seria um espaço vetorial? Sobre R? O que é que eu deveria verificar, Paulo, né? Oito propriedades. Exatamente. Não funciona assim. Entende? Ó? Observe, eu estou te dando um conjunto com duas operações. Uma soma e uma multiplicação por escalar. Se eu quero saber se ele é um espaço vetorial, eu tenho que verificar as 8 propriedades. Certo? Por quê? Porque um espaço vetorial é um conjunto com duas operações que satisfazem as 8 propriedades. Então, temos que verificar isso. A primeira, associatividade. Vamos lá, vamos tentar fazer isso. Tá? Vamos tentar fazer isso. Propriedade é 1. Tá? Demonstração.
que é que eu tenho que fazer na primeira? Pego 3 elementos do meu conjunto. Então, eu vou pegar x1 mais y1, ou x2, y2, mais x3, y3. Vou somar esses dois últimos, depois somar com o primeiro e ver que a ordem não altera. Beleza. Então, vou somar primeiro esses dois últimos. Ok? Então, guardei o primeiro. Como é que eu somo nesse conjunto? x2, x3, x2, x3. Já vai? Pode ir. y2 vezes y3. Todo mundo concorda? Olha a definição, como é que eu fiz. Ó. Nesse conjunto, quando eu somo, eu multiplico as suas respectivas coordenadas. Ok? Então, se eu estou somando, eu tenho que seguir a regra do jogo. Que agora eu estou morando nesse conjunto com essa soma. Concorda? Uhum. Então, vamos lá. Então, vai ficar x2 vezes x3, y2 vezes y3. Tá? Aí, agora eu vou pegar o resultado com o primeiro. Isso vai dar x1. Observe que esse cara virou um elemento. Então, ele está sendo multiplicado primeiro aqui, né? E aqui, y1, y2, y3. Né? Por quê? Por que eu estou fazendo isso? Porque é o meu jeito de somar esse tipo de elemento nesse conjunto. Ok, Luiz? Beleza. O que é que eu posso fazer agora? Observe que cada coordenada, pela definição do meu conjunto, são números o quê? Reais. E aqui eu tenho um produto de números reais em cada coordenada. E isso é associatividade. Concorda? Como números reais têm a propriedade que não importa a ordem que eu multiplique. Eu posso multiplicar na ordem que eu quero. Então, isso daqui eu posso separar assim. Eu vou fazer agora a multiplicação de x1 por x2 e depois multiplicar por x3. Que é a mesma coisa que multiplicar o y1 por y2 e multiplicar por y3. Ok? Aí agora eu posso... Lembra da soma? Como era a soma? A soma no meu conjunto eu transformo num produto de coordenadas. Agora eu tenho um produto de coordenadas. Vou separar em soma. Vou fazer o processo inverso. Aí vou ficar assim. Vai dar x1, x2, vírgula, y1, y2, mais x3, y3. Concorda? Né? Porque quando eu somo embaixo, eu volto para cá. Concorda? Eu só fiz o processo inverso. Né? Lembra da minha soma. Lembra disso aqui, ó. Quando eu somo dois objetos no meu conjunto, eu multiplico suas coordenadas. Se eu estou multiplicando suas coordenadas, eu posso separar numa soma. Tá? Beleza. Então, continua. Isso daqui é a mesma coisa que x1, y1, mais x2, y2, parênteses, e aqui no final, x3, y3. Observe que isso é a propriedade associativa. Ou seja, somar os dois últimos, pegar o resultado, somar com o primeiro, é a mesma coisa que somar os dois primeiros e depois somar com o último. Foi isso que a gente acabou de mostrar. Satisfaz a primeira. Eu não vou fazer a segunda, tá? A segunda eu vou deixar como exercício. Mas não é difícil. Por quê? Olhe para cá. Se você pegar o vetor AB, o elemento AB com o elemento XY somar, dá o produto das coordenadas. Mas o produto de números, eu posso trocar a ordem. Concorda? Então, se eu troco, depois eu separo de novo. Só vou inverter agora o que vai, os elementos. Então, a 2, ok. Pergunta: quem seria o elemento neutro? Par 1. Uhum. Todo mundo concorda?
O que é o elemento neutro? É o cara que quando você soma com qualquer cara, dá o próprio cara. Certo? Por exemplo, pegue XY, some com alguém que o resultado dê XY. Quem deveria ser esse alguém? Aí você lembra da soma. Ó, pegue XY, AB. Você somou com alguém. Olhe como é a soma. O que é que deve ocorrer para dar AB de novo? Quem deveria ser o par XY? Para dar AB como resultado? 1. Entende? Observe que o elemento neutro dessa soma para esse conjunto é 1. Por isso que eu disse a vocês, embora a gente chame de zero, mas não tem a ver com o zero propriamente dito. Tem a ver com a propriedade que ele tem por trás, que é o quê? Ser o elemento neutro da soma. Entendeu, pessoal? Vocês que estão aí. Quem seria o elemento neutro aqui, olha? Note que o elemento neutro é, como eu chamei de zero, eu vou dizer que o zero aqui é 1. Tá? Pois, se você pegar xy mais 1, tá? Lembra a função dele. Tem que dar o próprio xy. E de fato dá, porque isso daqui vai dar x vezes 1, y vezes 1, que é o próprio xy. Ok? Aí eu pergunto a vocês, e quem seria o simétrico? 0, é simétrico de todo mundo. Não tem 0,0 no conjunto. Olha a definição. Ok? Quem seria o simétrico? Dado o xy, quem seria o menos xy? Aí todo mundo diz, seria menos x, menos y. Oi? 1 sobre x, 1 sobre y. Né? Por quê? Lembra da definição. O que diabo é o simétrico? É o cara que quando eu somo, né, dado um xy, é o cara que quando eu somo com ele, o resultado dá quem? O elemento neutro. E quem é o elemento neutro nesse caso? 1. Então você vai ter o seguinte, ó. A4, você vai ter xy mais alguém, sei lá, vou colocar aqui, tá? Deveria dar 1. Tá? Então, quem seria esse alguém? Já que a soma transforma as coordenadas no produto. Deve ser o cara que eu multiplico por x e dá 1. Então, dá 1 sobre x aqui. 1 sobre y aqui. Tá? Esse cara daqui, qual a notação que a gente usou? Menos o xy. Isso daqui seria o elemento menos xy. Observe, de novo, não confunda, não associe o menos como se fosse a priori a multiplicação. Não por enquanto, entende? Pense no menos o vetor como sendo o elemento simétrico ao tal vetor. Entendeu? Com respeito à soma. Observe que não tem nada a ver, ó. O menos nem aparece aí. Tá entendendo? Mas o símbolo que a gente usou, ou seja, o símbolo, o nome que a gente deu foi menos o vetor. E chamou ele de simétrico. Mas isso é o símbolo. Ok? Como ele vai ser, vai depender das operações. Entendeu aí, Antônio? Uhum. Dúvidas? Até agora tudo ok, certo, Leandro? Leandro, ok. Teu nome? Gabriel. Errei. Passei até pertinho. Vamos lá. Faltam as outras 4. Ok? Até agora está tudo ok. Parece que sim, parece que vai. Não sei até quando. Deixa eu pegar mais aqui, pegar algumas folhas.
Beleza. Vamos lá. Então, M1. Lembra do M1? Qual é a propriedade? Fazer o produto de escalares e multiplicar pelo um vetor. Então, alfa vezes beta vezes XY. Quanto é que dá isso? Deveria dar quem? Isso a gente tem que mostrar que deve dar isso aqui, ó. Ou seja, multiplicar dois escalares e depois multiplicar por vetor deve ser a mesma coisa se a gente pegasse um dos escalares, multiplicasse pelo vetor, pegasse o resultado disso, depois multiplicasse pelo outro escalar. Ok? A gente deve verificar isso. Então, eu vou começar do lado esquerdo e vou chegar no direito, tá? Vamos lá. O que significa isso? O produto de um escalar por esse par. Isso daria o quê? Isso é lembrado, olha a definição. Não esquece disso aqui, ó. Quando eu multiplico nesse conjunto com essas operações, multiplico o escalar pelo elemento, eu pego e elevo, né, cada coordenada a esse escalar. Ok? Tá. Observe que isso vai dar x elevado a alfa beta, y elevado a alfa beta. Aí agora eu vou fazer uma manipulação. Vocês lembram disso? Quanto é que dá isso aqui? A elevado a B e tudo elevado a C. Isso é elevado a BC, ou seja, se eu tenho uma base e o expoente é um produto, pode ficar potência de potência, certo? Eu tenho aqui uma base, o expoente e um produto. Então, eu posso transformar em potência de potência. Então, isso daqui vai ficar... Olha a brincadeira. X beta, alfa. Y beta, alfa. Tá? Mas lembra o que a gente faz quando está a primeira coordenada elevada a um cara, a segunda coordenada elevada ao mesmo cara. Isso é a nossa definição de produto. Então, isso daqui é a mesma coisa que alfa elevado a x beta e y beta. Já viu o que é que vai dar, né? Então, isso daqui vai dar alfa, a mesma coisa que xy, que era o que a gente queria no final. Lindo, não? Chega o meu emociono. Se brincar um pouco, choro. Como matemática é bonito. Tá? Observe que, embora eu tenha uma estrutura maluca, mas elas fazem aquelas propriedades. Tá? O que vocês têm que ter em mente é, vira uma regra do jogo. A partir do momento que você define a regra do jogo, é segui-la. E trabalhar com ela, com aquela regra do jogo. Entendeu? Beleza. A outra, vou deixar como exercício. Que é o quê? Alfa mais beta vezes XY. Isso vai dar alfa XY, beta XY. Tá? Porque ela vai funcionar, só lembrando, vamos lá. Do lado esquerdo, você tem um número, a soma de um número, multiplicando o par. Então, vai ficar x elevado a alfa na primeira, x elevado à soma de alfa mais beta, depois y elevado à soma de alfa mais beta. Se você tem uma base elevada à soma de expoentes, você pode separar em produtos. Então, ficaria na primeira coordenada x elevado a alfa vezes x elevado a beta. Concorda? Na segunda coordenada, y elevado a alfa vezes y elevado a beta. Mas observe que ficou um produto agora em cada coordenada. Mas se você tem um produto em cada coordenada, você pode separar na soma. E aí você volta. É um exercíciozinho. Ok? Posso deixar, né? Valendo um chocolate. Pago pela... Não sou eu. Você queria...
vou entregar que eu não guardo segredo. Ela disse que não era para esperar ninguém. Quando foi? Jamais. Jamais. Professor baterista. Estou preparando, tá no forno. Já passou a manteiga, já tá lá. Vai vir quentinha. Ok? Com fé em Deus. Aqui, essa daqui é mais fácil. 1 vezes XY vai dar, essa eu gosto, que é facinho. X elevado a Y aqui e tal, que vai dar o próprio XY. Ok? E a última é M4, para a gente ganhar o brinde, é XY mais, sei lá, AB. Obrigado. Então, isso vai dar alfa vezes, quando eu somo XY com AB, isso é a mesma coisa que XA, YB. E agora, quando eu multiplico por alfa, é a mesma coisa que elevar o produto. Vai dar XA, tudo elevado a alfa, YB, tudo elevado a alfa, ok? Isso daqui é a mesma coisa que x elevado a alfa, a elevado a alfa, y elevado a alfa, b elevado a alfa. E agora posso separar, né? Tem um produto de coordenadas, isso está relacionado com a soma. Então, isso daqui é x alfa, y mais a alfa, b alfa. E isso, por sua vez, é alfa xy mais alfa AB. Ok? Então, com isso, temos que o conjunto com aquelas duas operações, portanto, R com aquelas operações lá, é um espaço vetorial. Sobre R. Tá? Observe que eu não preciso novamente, né, associar, eu preciso separar o que é o zero que a gente imagina do zero do conjunto como elemento neutro. Não necessariamente está relacionado com o zero como número, entende? De alguma forma. Em alguns conjuntos podem ser que sim, outros nem tanto. É esse o exemplo, ok? Beleza. Eu ia provar isso, mas eu quero fazer algumas propriedades primeiro. Já cancelei aqui. Vamos lá. Então, a primeira propriedade é o seguinte. A gente não... Pelas propriedades que temos, vimos o seguinte. Vale associatividade na soma, comutatividade na soma, existência de elemento neutro. A pergunta é... Questão, né? Se você faz U mais W igual a U, quem deve ser o W? Por quê? Se você sabe que eu tenho um Ford Ka, que é o meu carro, Você pode somar. e você vê um Ford Ka na frente do shopping, eu estou no shopping? Por quê? Exatamente, porque aqui não pode existir mais de um zero. Porque você concluiu que o W deve ser o zero. Onde é que está dito na estrutura de espaço vetorial que só tem um elemento que funciona como um elemento neutro? Entende? Lembre-se, qual a definição? A definição é: existe um elemento neutro. Em nenhum momento eu disse que não poderia existir dois. Entende? Então, e aí? Quem deveria ser o W? Isso. Mas eu não, será que eu não posso concluir que ele é o zero? Posso. Como? Supondo que existe outro, chegando no Não. Não. ou podem simplesmente somar com o inverso.
Na soma, você soma isso aqui. Não é? Soma a esquerda de ambas as operações. O com simétrico. Menos. Pronto. Bom, isso prova. Observe o seguinte: suponha que você tem um W que somou com alguém e deu o próprio alguém. Tá? Basta que tenha um cara que faça isso. Ele obrigatoriamente tem que ser o zero. É isso que eles estavam provando. Como? O que é que eu sei? Lembra das 8 propriedades? Eu sei o seguinte: o zero ele pode ser escrito assim: U mais o menos U. Né? Ou seja, lembra? Dado U, existe o simétrico dele, cuja soma dá zero. Isso a gente sabe pela propriedade 4. A4. Concorda? Dado um elemento, existe o simétrico dele, cuja soma dá o elemento neutro, que é o zero. Ok? Beleza. Assumindo que isso é verdade, o que é que você vai ter? Que esse U, eu posso escrevê-lo como U mais W. Concorda? Assumindo que o de cima é verdade, eu posso escrever o U como U mais W. Certo? Então, suponha que existe tal elemento W que faça isso. Ok? Então, você poderia escrever isso assim. Certo, Luiz? Sim? Sim. Até aí, tudo ok? Beleza. Pela propriedade 2, não importa a ordem, é comutativo. Então, eu posso trocar U mais W por W mais U. Agora eu posso usar a propriedade A1, associatividade. Posso trocar a ordem de quem eu estou somando. Em vez de somar W com U e depois pegar o resultado e somar com menos U, eu vou guardar o W primeiro e somar o U com menos U. Quanto é que dá isso? Dá o elemento neutro, porque a gente sabe que quando eu pego o U e somo com o oposto a ele, dá o elemento neutro. Então, isso daqui é... Ok? E quando eu somo qualquer cara com elemento neutro, dá quem? Então, a gente conclui que o W obrigatoriamente tem que ser o zero. Ok? A partir de agora, a gente pode usar aquela coisa que a gente usa com os números reais. Se eu tenho um número somado com alguém da ele mesmo, esse alguém tem que ser o zero. Aqui vale também espaço vetorial. Ok? Mas eu não poderia usar antes. Entendeu, gente? Tá. Então, exercício. Então, se W é um elemento de E de um espaço vetorial, tal que U mais W é igual ao elemento neutro, quem deveria ser esse cara? Deveria ser o simétrico, certo? Se o simétrico fosse único. Né? Então, você tem que mostrar que se isso é verdade, então o W deve ser o menos U. Exatamente, esse é o exercício. Prova essa afirmação. Ou seja, a partir de agora, toda vez que você somar alguém com outro cara e dar o elemento neutro, esse outro cara tem que ser o simétrico dele. Tá? Mas segue daqui. Ou seja, isso garante a unicidade do simétrico. Ok? Tá. Vamos a outra propriedade.
Professor, Dime. quando eu estudei um espaço vetorial, ou melhor, um conjunto qualquer das duas operações, eu queria que a gente encontrar ou verificar se esse conjunto ele é um espaço vetorial. Para a gente mostrar que para todo elemento existe um seu inverso na operação soma, basta que eu generalize. Pega um elemento, Pega um elemento qualquer. O que ocorre muito é o seguinte: às vezes você tem intuição, concorda? A gente tinha uma intuição no outro, no caso anterior, e dizer, é o inverso, concorda? Mas aí você faz de trás para frente, que é o seguinte: imagine que a gente não soubesse no caso de lá. Então você quer o seguinte, ó, dado um elemento qualquer, eu quero encontrar o elemento AB de modo que isso daqui ocorra. Olha aí, Felipe. Né? Eu quero, dado XY, eu quero encontrar o AB de modo que isso ocorresse. Certo? Observe que isso daqui vai me dar a seguinte coisa. Na primeira, do lado esquerdo, eu tenho isso. E do lado direito, eu tenho isso. Ok? Aí agora, isso daqui é verdade se somente se XA é igual a Y, YB é igual a isso. Concorda? São reais. São reais. Ok? No outro caso tinha isso. Então, o que é que eu fiz agora? Montei um sistema. E tenho duas equações. A pergunta é possível achar A e B que resolve isso? Independente do X e do Y? Com exceção do zero. Mas no meu conjunto não tinha um zero. Entendeu? Então eu posso. Então eu tenho solução. Se eu tenho solução, eu consigo determinar quem é o AB. E aí eu acho quem seria esse elemento neutro. Se eu generalizei, então quer dizer que você só todos. Exatamente. Então você achou o simétrico. Entende? Quando às vezes você não sabe deduzir quem é, porque quando você tem um palpite, você diz, pegue esse cara, uma vez que você pegou, você verifica para ele. É um jeito de demonstrar. Outra, se você não sabe, não tem intuição, você imagina que tem. Aí você começa a andar, a desenvolver as contas. No final, você vai tentar achar uma expressão. O que apareceu foi um sistema. Se a gente resolve o sistema, quer dizer que a gente consegue determinar o cara. Se o sistema não tem solução, é porque a gente não consegue determinar o cara. Ok? Professor, Dime. naquele exercício que o senhor passou, eu poderia só usar aquilo como verdade e somar o simétrico de U em cada lado? Em cada lado? Sim, somar o simétrico de U a 0 e o simétrico de U a 1 mais A. Mas é isso que eu estou fazendo, né, no fundo. Porque, olha o que é que eu estou fazendo. É porque, entenda, eu só não fiz isso porque não tem uma propriedade que diz assim, soma dos dois, tem? Se são iguais, o que eu fizer com um, né, e fizer com o outro, deveria dar. Então, mas isso é deduzido dessas propriedades que a gente tem, entende? É só isso, tipo, como eu queria associar as propriedades que a gente tem. Mas esse tipo de propriedade pode ser deduzido das propriedades, entende? Ou seja, o que ele está dizendo é isso, imagina que eu tenho essa propriedade aqui. U é igual a V. Então, o que ele está dizendo é que U mais W é igual a V mais W. Não é isso que você está dizendo? Tá. Para você provar isso, você tem que usar as propriedades. Entende? Mas isso é uma propriedade deduzida daquelas que a gente tem. Ok? Porque a priori é a regra do jogo. Você tem que seguir a regra do jogo. Tá? Se não está ali, a priori você não pode usar. Se você começar a deduzir, por exemplo, se você prova essa, a partir disso você pode usar. Só isso. Mas a priori a gente só tem um conjunto que tem as operações com 8 propriedades. Agora tem mais duas, que é o quê? Unicidade
do elemento neutro e unicidade do simétrico. Ok? Tá. Seguindo a sugestão, exercício. Ok? Todo mundo pode achar estranho? Achar isso é óbvio. Mas lembre-se, as propriedades que você deve usar são as 8. As 8 não tem nenhuma que diga é isso. Tem? Vamos aqui. Olha aqui uma propriedade que parece ser óbvia. Tá? Alfa vezes o elemento neutro. Quanto é que dá? Lembra disso, ó. Quando eu pego um escalar e multiplico pelo um elemento do meu espaço vetorial, o resultado está no espaço vetorial. Então, o resultado disso é um elemento do espaço vetorial. Que elemento é esse? O zero. Aí eu pergunto para o mod por quê? Entendeu a lógica? Você tem 8 regras. Estava descrita essa? Não. E por que vocês estão dizendo que isso é verdade? Entende? Aí você tem que dizer, tenho que provar. Tá? Como a gente provou a unicidade do zero, basta que eu faça isso, ó. Se isso é verdade, ó. Se isso é verdade, se isso for verdade, acabou. Concorda? Por quê? Porque a gente provou que se eu tenho, lembra a proporção anterior, Felipe, que era assim, se eu tenho isso aqui, se eu tiver 2 elementos onde isso vale, o W tem que ser quem? O zero. Exatamente. Observe que essa e essa é a mesma coisa. Só que todos os elementos nesse caso são iguais. O U e o W são iguais. Mas se eu tiver um elemento que quando eu somo não interfere nesse, obrigatoriamente ele tem que ser zero. Foi isso que a gente concluiu. Porque só tem o zero com essa propriedade. Entende? Então basta eu provar isso. E como é que eu provo isso? Alfa vezes zero é a mesma, zero e é a mesma coisa que alfa vezes zero e é mais zero e é. Exatamente. Aí usa a M alguma coisa. Isso. Lembra que isso é isso. O Felipe está dizendo que isso é isso. Propriedade M8. M8. É. M4. Isso. A 8ª propriedade. Né? Quando eu tenho alfa vezes U mais V, isso dá alfa de U mais alfa de V. Só que o zero somado com alguém dá sempre o outro alguém. Só que 0 mais 0, então dá 0. Então, isso daqui é alfa vezes 0. Acabou. Entende? Outra propriedade. Agora, pega o 0, número real, e multiplica por U. Lembra que isso dá um vetor no espaço vetorial, né? Dá um vetor. Que vetor seria esse? Zero número, né? O 0 aqui, do lado esquerdo, como eu estou multiplicando o vetor, ele é o escalar. Eu estou multiplicando o vetor. Mas o resultado é um vetor. Que vetor seria esse? Essa aqui? Ah, o anterior. Eu estou dizendo o seguinte, ó. Você quer provar que alfa vezes o vetor nulo é o vetor nulo. Tá? Aí eu disse o seguinte, ó. A gente sabe que a gente acabou de provar que se eu tiver U mais V mais W igual a U, isso implica o quê? Que o W deve ser o nulo. Ou seja, observe que o WU, nesse caso, poderia ser qualquer vetor. Eu peguei 2 vetores que tinham essa propriedade. A soma dele com o outro
dava o primeiro. Então, a gente concluiu que esse outro era o zero. Então, se eu mostrar que alfa 0 mais alfa 0 é igual a alfa 0, o alfa 0 tem que ser 0. E como é que eu mostro isso? Ó, observe que alfa 0 mais alfa 0 é a mesma coisa que alfa que multiplica 0 mais 0. Por quê? Porque eu estou usando a propriedade M4, distributividade ali, tá? Mas 0 mais 0 é 0, porque o 0 somado com outro cara dá sempre outro cara. Então fica no fundo alfa 0 no final. E aí acabou. Entendeu, Luiz? Mas isso eu só consegui, a prova que tem no material que eu lhe dei é um pouco diferente. Por quê? Porque lá eu não provo primeiro a unicidade do zero. Aqui eu estou provando e concluindo coisas a partir da unicidade do zero. Entende? Você vai ver que a prova de lá eu sigo outro caminho. Por quê? Porque eu não posso usar essa ferramenta que a gente fez primeiro aqui. Eu ia deixar como exercício, mas sou adiantado, acabei resolvendo. Tá? Bom, aí agora vamos para o caso 2. Eu acho que é a Ana Paula. Não, essa é a Ana Carla. É de Piranhas. Ok? Ela ainda vai se apresentar em algum momento. Bom, mas se você pegar o escalar 0 e multiplicar pelo vetor U, isso dá 0.